Boa tarde a todos. Vamos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui ele é um pouquinho mais delicado porque o mundo espiritual muita gente não aceita. Ela não aceita, mas o mundo espiritual ele existe e ele reflete na nossa vida aqui na Terra. Por isso que muitas situações acontecem no mundo onde a gente pergunta o porquê disso. Porque há envolvimento do mundo espiritual aqui com a Terra. Então, por isso que acontecem certas coisas. E muitas vezes a gente não tem resposta. Porque nem tudo a gente tem. Mas pra frente vai ter um versículo falando sobre isso. Que Deus ele revela o que ele quer, não é o que a gente quer. Então, existe um limite em tudo que Deus dá para nós. Aqui, então, como é um vídeo delicado, eu peço que preste bem atenção. Porque verdadeiramente tudo que está na palavra é verdade. Então, o que está escrito é porque verdadeiramente é. E eu já experimentei tudo isso, né? Muitas coisas, é claro que você não vai poder dizer que é bom, né? Porque não é principalmente em relação a esse assunto, mas que verdadeiramente a gente fala daquilo que a gente vive. Porque com o próprio Senhor Jesus, quando ele esteve na terra, o que ele mais sofreu foi com os fariseus, com aqueles hipócritas que iam sempre contra ele. Mas por que eles iam contra ele? Porque eles não conheciam o mundo espiritual. Então eles falavam daquilo que não conheciam. Então nessa vida a gente não pode falar daquilo que a gente não conhece. A gente tem que procurar, e se tiver dúvida, vá procurar em outras áreas, procurar ver se realmente tudo isso é verdade, se realmente acontece. E vai comprovar e ver que é, porque a palavra de Deus ela não mente, né? Então aqui falo aqui, ó, sempre na confiança em Deus, na fé em tudo que ele promete e cumpre. Se estamos agradando a Deus, ele é poderoso para realizar os desejos do nosso coração, dentro da vontade dele. Como diz aqui no Salmos 37:4. Ele fala: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Você viu que até isso a palavra promete, ele cumpre. Depois aqui fala em Hebreus 11:6. Vamos ver o que fala aqui em Hebreus 11:6. Aqui. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você vê até nisso aqui. Deus ele quer que você tenha fé em tudo aquilo que está na palavra dele e venha crer que realmente tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. E a fé, ela é impossível uma pessoa agradar a Deus se ela não tiver fé, se ela não estiver crendo naquilo que está sendo falado. Que é o que nós estamos fazendo agora no momento, né? Agora aqui, ó. Temos lutas, batalhas, pois nossos familiares são os mais próximos de nós e sempre tem um motivo para acusação, mesmo sem fundamento, pois como conhece a nossa vida, sempre querem nos atacar, procurando um pequeno defeito para transformar em tempestade. Se precisar, até mentem, pois não têm o mesmo temor de Deus, como nós, né, que conhecemos a palavra. Isso é natural deles agirem assim, porque eles não conhecem a palavra, automaticamente eles vão ser usados pelo próprio mal para querer nos atacar. Por isso que a Bíblia fala de perseguições que a gente tem, aqueles que buscam a Deus, porque eles são usados pelo mal para fazer com que a gente pare de andar nos caminhos de Deus e desista, como muitas pessoas às vezes no meio do caminho desiste dos caminhos de Deus, porque não aguenta, né? A pressão é muito grande. Mas quando a gente confia e tem um amor em Deus em primeiro lugar, ama a Deus sobre todas as coisas, a gente acaba suportando tudo isso, né? Assim como diz aqui em Mateus 5:11. Vamos ver o que fala Mateus 5:11. Aqui. Inclusive essa palavra ela entra aqui 2 vezes. Você vê como ela é tão forte que ela entra 2 vezes nesse vídeo aqui, ó. Ela fala aqui, Mateus 5:11. Olha aqui. Bem-aventurado vós sois, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Você vê como que é? A palavra testifica aquilo que está sendo falado, é maravilhosa. Você vê que o que a gente vive aqui, a palavra vem e confirma que realmente a gente passa por aquilo. Por isso que muitas pessoas são perseguidas tudo e não aguentam. Mas a gente vai passar por amor a Deus, como disse ali, né? Agora aqui, vamos ver.
Não conseguimos acreditar que isso pode acontecer, mas acontece, pois a Bíblia nos mostra que passaremos por essas lutas. Aqui diz no sentido que a gente não consegue acreditar, no sentido de que o mal, as pessoas são usadas pelo mal para atingir umas às outras. Por isso que há confusões, há contendas, há brigas, por causa disso, devido a esse choque que entra no mundo espiritual e vai refletir no mundo aqui na Terra. Nossa, passar por essas lutas. Na maioria das vezes, é difícil não entrar em conflito, mas temos que pedir ajuda a Deus e colocar em prática os frutos que Ele nos deu, vencendo para não entrar em conflito, pois Deus não gosta de confusão. Quando a gente está na palavra, os frutos seria o que aqui? Seria tudo aquilo que a gente acata da palavra de Deus, aceita e põe em prática. Então, na hora você põe em prática ali, você tá havendo uma confusão, você põe em prática e não se deixa levar por aquela confusão que tá ali. Como diz o ditado aí fora, quando um não quer, dois não briga. Então, você não vai deixar aquilo progredir, porque aquilo, o mundo espiritual no mal, é o que ele mais quer. Ele quer conflito. E aqui não, aqui já diz que Deus ele não quer confusão. Deus não gosta de confusão. Então, por isso que a gente tem que estar firme para obedecer aquilo que Deus quer. Aqui vamos ver. Aqui agora é Gálatas 5. Gálatas 5, 22. Vamos ver. Aqui. Gálatas, deixa eu ver aqui. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Então você vê que quando a pessoa tem os frutos, como foi falado anteriormente, você vê, ela tem amor, ela tem paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então na hora que vem aquela confusão, ela sabe se segurar porque ela está firme em Deus e não vai deixar aquela confusão se aumentar e prolongar, para que no final não dê coisa boa. Você vê, por isso que a gente vê muitas coisas aí fora, que no final até dá casos de morte. Então, por causa disso, se a pessoa está em Deus, ela não vai se deixar levar por isso, ela larga para lá e deixa na mão de Deus, porque o próprio Deus vai tratar de fazer o que deve ser feito, né? Agora aqui, vamos ver, Gálatas, agora 1 Coríntios 14, 33. Vamos ver o que fala 1 Coríntios 14, 33. Primeiro Coríntios 14, 33. Aqui. Aqui. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Você vê que aqui, até a palavra fala disso. Fala de confusão, que Deus não aceita confusão. Olha lá. Deus não aceita que entremos em conflito com ninguém, pois a luta é espiritual e não podemos brigar com nossos entes queridos. Efésios 6:10 ao 12. Vamos ver aqui o que fala. Efésios 6:10 ao 12. Efésios aqui, ó. 6:10 ao 12. Aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui que é difícil as pessoas aceitarem, mas olha o que diz a Bíblia aqui. No demais, irmãos, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Foi aquilo que eu já tinha explicado no começo, que o mundo espiritual ele existe. E aqui está comprovando lá. Em um diálogo sempre haverá opiniões diversas. Afinal, somos diferentes uns dos outros. Por isso vamos prosseguir, sabendo que no final o resultado pode ser
Pode ser bom. Pode ser bom ou não. É melhor se calar e encerrar o assunto. Pois, sendo eles usados pelo mal para nos ferir e dizer todo o mal contra nós, a Bíblia já nos previne contra isso. Que é aquela palavra que eu disse lá, que nós seremos injuriados, seremos perseguidos. Então a gente tem que ficar silêncio, nessa hora tem que ficar em silêncio, na hora do conflito. Porque Deus vem e ele age e ele é que dá a direção. E ele corta e quebra aquela briga e aquela confusão. Por isso que não há depois coisas maiores, né? Prejuízos maiores depois. Porque a gente obedeceu a Deus e ficou quieto. Olha, aí nos mostra que onde há mentira é o próprio diabo usando eles para nos atacar. Muito mais ainda quando se trata das coisas de Deus. Então, quando uma pessoa vem te atacar, até mesmo falando mentira, como a Bíblia já avisou que isso acontece, a gente tem que estar ali firme com Deus para não aceitar, porque sabe que aquilo não provém da pessoa, é o próprio mal querendo confusão. Porque aqui fala, ó, em João 8,44, vamos ver João 8,44. João 8,44. Olha aqui que fala. Olha aqui, ó. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então você viu, quando ele age numa pessoa, ele usa aquela pessoa para falar de mentira, para satisfazer a vontade dele próprio, para no final ter confusão, mentira e brigas entre as pessoas. E Deus não quer isso, é justamente ao contrário. É o que Deus não quer, é o que o mal avança, usa e faz acontecer. Mas a gente não pode se deixar levar, né? Olha lá, encerro explicando que o mundo espiritual é muito mais importante em nossas vidas do que podemos imaginar, pois tudo o que acontece ali vai refletir em nossa vida terrena. Prova é como está o mundo hoje, sem Deus, na vida daqueles que... Olha lá, sem Deus, na vida daqueles que não buscam. Você vê, sim, o mundo está desse jeito por causa da própria falta de Deus. Você vê que quando você tem Deus, você sempre tem direção de tudo e Deus vai pautando a nossa vida, mostrando como agir em cada situação que a gente passa nessa terra. E conseguimos vencer tudo, porque nós temos Ele, né? E quem, como diz aquela palavra de Deus, agindo Deus, quem impedirá? Quando Ele age, ninguém pode agir, não pode impedir. Aqui agora, 1 de Pedro 5,8. Vamos ver aqui, 5,8 ao 11. Vamos ver o que fala 1 de Pedro 5,8 ao 11. Aqui. Olha aqui, ó. Como o mundo espiritual ele existe. Olha aqui, ó. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, a qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições cumprem entre vossos irmãos no mundo. Ora, Deus de toda a graça, em Cristo Jesus, nos chamou à sua eterna glória. Depois de haver padecido um pouco, vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Então aqui você vê, a gente tem que ser sóbrio, né? Ficar esperto, ficar vigiando, para ver se aquela atitude daquela pessoa que está próxima da gente provém de Deus ou não. Então, quando não provém de Deus, a gente já tem que levar o pensamento de Deus e vir na palavra. E Deus dá a orientação, dá a temperança, a mansidão, o domínio próprio sobre aquela situação. Olha lá. Ora, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido, você vê que a gente, né, aqui no caso, ó, padeceu, mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Você vê que ele fala que a gente padeceria, mas isso aí é para nos aperfeiçoar. Conforme, olha lá, confirme e fortifique e estabeleça. Para que a gente se aperfeiçoe naquela situação que está acontecendo, fique confirmado e nós ficamos cada vez mais fortes quando acontece isso. Porque quando a gente vai vencendo as batalhas, a gente vai se fortificando cada vez mais. E aqui do final, a ele seja a glória e poder para todos sempre. Porque devido a essas nossas atitudes na obediência, no final vai trazer glórias para o nome de Deus. Porque aquilo que o mal tentou fazer, ele não conseguiu fazer acontecer. Então, esse é o propósito. Assim é a nossa batalha nessa terra e sempre com vitória, porque sempre com Cristo nós somos mais que vencedores, tá? Então, encerro aqui, mas ainda nós vamos continuar no próximo vídeo falando do tempo de Deus ainda.
Fiquem com Deus, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.